Então, dando continuidade aqui ao nosso treinamento, agora nós falaremos aqui sobre a aba Indicadores. Então, aqui dentro da aba Indicadores, nós encontramos aqui três abas. Tá? A primeira aba aqui é a aba Resultados, onde nós encontramos aqui, deixa eu reduzir um pouquinho aqui para ficar melhor a visualização. Muito bem, então aqui na aba Resultados é onde nós encontramos deixa eu melhorar aqui um pouco mais. Deixa eu melhorar aqui. Vou colocar 95, porque ficou muito pequeno. Vou colocar aqui 90 e 98. Perfeito, agora sim. Então temos uma visualização total aqui. Muito bem, então aqui nós encontramos os resultados consolidados das informações dos dados que estão lá no nosso banco de dados, né, na aba Lançamentos. Tá? Essa aba Lançamentos, ela funciona então como um banco de dados, onde nós estamos lançando lá as informações referente às ocorrências de faltas e atrasos dos funcionários. Então, a primeira tabela aqui é o resultado consolidado, né, anual dos 10 tipos de ocorrência com maior incidência. Então, aqui o sistema ele busca, ele faz uma pesquisa de quais foram os 10 tipos de ocorrência que mais aconteceram, tá? Então, ele coloca aqui numa sequência lógica, né? O primeiro, segundo, terceiro, de forma decrescente, tá bom? Do maior para o menor. E aqui nós temos os anos. Essa coluna aqui dos anos, você é quem vai definir, né? É você que vai estar definindo. Se você começou a lançar, esses dados aqui são dados hipotéticos, nós estamos aqui em fevereiro de 2018 e eu lancei dados hipotéticos aqui apenas para preencher com essas informações aqui, para que eu pudesse ilustrar para vocês como que essa ferramenta ela funciona, tá bom? Então aqui você vai estar definindo aqui o período da sua análise, tá? Se você começou a utilizar essa ferramenta aqui, por exemplo, em 2018, então você vai colocar 2018, 2019, 2020, assim sucessivamente. Tudo bem? Então tá. Então aqui ele me dá um período aqui de tempo, né? Um período de tempo aqui de 2015 a 2016, e em cada ano ele me dá aqui a quantidade total de ocorrência, de incidência, então, de cada um desses tipos de ocorrência, tá bom? Flávio, eu estou vendo aqui que atraso justificado ele está como primeiro, ou seja, como mais corriqueiro, mas aqui em 2015 ele só tem 5. Perfeito. Então a soma de todo o banco de dados é que informa para o sistema qual é aquele que tem a maior quantidade de ocorrências. Tá ok? Então, a quantidade total de ocorrências de atraso justificados que justifica que essa ocorrência aqui ela é a mais corriqueira, e assim sucessivamente. Falta sem justificativa é a segunda mais corriqueira, a licença médica é a terceira mais corriqueira, e assim por diante. Ok? A segunda tabela é o consolidado anual dos 10 funcionários com maior incidência de ocorrência. Então você tem o raciocínio aqui é o mesmo, você tem um funcionário, então o sistema ele conta lá em todo o banco de dados quantas ocorrências existe para cada funcionário, e ele pega então
e organiza aqui os funcionários em ordem decrescente, daquele que tem a maior quantidade de ocorrências para aquele que tem a menor quantidade de ocorrências. E logicamente aqui numa limitação aqui de 10, porque se você tiver uma quantidade muito grande de funcionários, obviamente você não vai conseguir tratar tudo de uma só vez. Então ele te dá aqui uma sequência então dos 10 funcionários com maior incidência de ocorrências de atrasos, faltas, licenças e assim por diante, tá bom? Então nós vemos aqui que o funcionário 1 em 2015 ele teve 3 ocorrências, 2016 teve 11, 2017 teve 11, 2018 teve 6. Então dá para se notar aqui que esse funcionário 1 aqui é um funcionário problemático, tá? Terceira tabela é um consolidado anual aqui das 10 soluções mais aplicadas para tratar as ocorrências que nós vimos anteriormente, tá bom? Então, da mesma forma, esse sistema ele conta em todo o banco de dados, né, a quantidade de vezes que cada solução foi utilizada, e ele elenca aqui da maior para menor, da mais utilizada para menos utilizada. Então aqui as que estão com 0 é porque não tem a quantidade mínima de 10 soluções. Então ele te informa aqui o 0 justamente para que você saiba que você só tem então cadastrado lá 4 tipos de soluções, tá bom? Então aqui você tem a informação da quantidade de vezes que cada quantidade de vezes que cada solução aquela foi aplicada, ela foi utilizada. Podemos ver aqui nesse exemplo que cobertura de falta ela é a mais utilizada, e em segundo lugar vem a hora extra, né? Então ainda assim a hora extra está sendo um pouco mais utilizada. Isso aqui gera um custo para a empresa. Então quanto menos hora extra você utilizar, né, e mais remanejamento, troca de serviço e cobertura de falta você utilizar, então menos custo você vai estar gerando para a tua empresa, e com isso você está trazendo aí um benefício, uma economia de dinheiro para a sua organização. Bom, próxima tabela aqui, né, é o meio de comunicação mais utilizado, a quantidade aqui de 10, né, são os 10 meios de comunicação mais utilizados. Da mesma forma ele faz aquela contagem, e aqui esse nosso exemplo aqui, o que é mais utilizado é o e-mail, que é até uma forma, um meio de comunicação formal, onde fica registrado que você entrou então em contato com o seu cliente e informou para ele do que aconteceu. Segundo, a ligação telefônica, dependendo do sistema que é utilizado, também existe a possibilidade de estar gravando essa ligação. Você tem isso como uma evidência, então, a provar que você informou o cliente sobre o acontecido e sobre a solução que você deu para aquela ocorrência, tá bom? A próxima é uma análise mensal dos resultados que nós vimos anteriormente. Então aqui o raciocínio é o mesmo, porém ele vai mudar aqui, ele vai calcular apenas o ano que você selecionar. Por exemplo, se eu selecionar 2015, ele vai me trazer aqui então quantos atrasos, faltas, etc. ocorreram em cada mês desse ano aqui, tá? Então aqui o mês aqui no atraso justificado, eu tenho um em janeiro, tenho um em junho, um em julho, um em outubro, um em novembro do ano de 2017, tá bom? E você selecionou o ano aqui, ele é válido para as outras tabelas também. Aqui nós temos o mesmo raciocínio, né? Os funcionários com maior incidência, mas é uma análise mensal aqui. Em 2015, nós selecionamos aqui o ano de 2015,
E aí você tem aqui o funcionário 1, teve 2 ocorrências em janeiro, 3 em fevereiro, 1 em março, 1 em junho, 2 em agosto, 2 em setembro, 2 em novembro. Realmente é um funcionário problemático e necessita de tratamento. Tá bom? Então você tem aqui o consolidado das soluções mais aplicadas, o raciocínio aqui também é o mesmo, né? O meio de comunicação, o raciocínio aqui também é o mesmo. Próxima tabela aqui nós temos uma análise semanal, e aqui você pode então tá verificando aqui qual é o tipo de ocorrência que mais acontece nos dias da semana, ou você pode também estar observando aqui quais os dias da semana que mais acontece cada tipo de ocorrência aqui, tá bom? Então aqui, vamos selecionar aqui 2015, por exemplo, que foi o raciocínio que nós utilizamos anteriormente, e aqui atraso justificado, aqui teve um na sexta-feira, em janeiro, aí você seleciona o mês, né? Vamos mudar o mês aqui para fevereiro. Então aqui em fevereiro de 2015, teve uma falta sem justificativa aqui numa terça-feira, uma licença maternidade num domingo e um atraso sem justificativa aqui no sábado, tá bom? Então com isso você verifica então se um tipo de ocorrência, determinada ocorrência, ela tem muita frequência numa sexta-feira ou num sábado, você verifica então, consegue entender que existe uma tendência desse tipo de ocorrência nesse dia da semana. E aí você pode estar com essa informação traçando aí um plano, uma medida para poder mitigar e solucionar esse tipo de incidência. Tá? Aqui é o mesmo raciocínio e é uma análise aqui semanal. Então você pode estar vendo aqui que o funcionário 1 ele teve uma ocorrência no domingo e uma ocorrência aqui no sábado, né? E também aqui na terça-feira. Esse funcionário realmente ele é problemático. Aqui a solução aplicada é apenas para acompanhar o raciocínio. Então você tem aqui uma análise semanal, né, das soluções aplicadas para cada situação que aconteceu e nos dias da semana. Aqui da mesma forma os meios de comunicação, tá? Aqui você tem uma análise individual de cada funcionário, né? Então aqui você tem os tipos de ocorrência e aqui você tem os 10 funcionários com maior incidência de ocorrências. E aqui você tem então o consolidado geral, tá? Geral de todos dos 10 funcionários com maior incidência, e você tem aqui a quantidade de ocorrências que cada um deles apresentou, tá? Então aqui o funcionário 1 ele teve 5 atrasos justificados, 4 faltas sem justificativa, 5 licenças médicas, 13 faltas justificadas, olha só, hein? 4 atrasos justificados, sem justificativa, 2 abonos, 2 licenças paternidade, 2 licenças maternidade, 2 suspensões e 2 afastamentos pelo INSS. Tá, isso aqui são dados hipotéticos, mas a ideia justamente é essa, mostrar para você um raio-x, tá, uma fotografia da situação de folgas, aliás, de faltas, de atrasos e outras ocorrências de cada funcionário que você tem, tá bom? E aqui você tem uma análise então mensal, tá? Da mesma forma você vai selecionar aqui o ano 2015 e ele vai trazer para você então o que cada funcionário, né, dentre os 10 aqui, dos 10 mais, quanto de cada ocorrência, cada um desses 10 funcionários aqui, ele apresenta em cada ano, em cada mês, dentro daquele ano que você estiver selecionando aqui. Tá bom? Então,
Vamos aqui para a próxima aba, a aba gráficos. Aqui na aba gráficos ela vai mostrar para você todos os resultados que nós vimos na aba anterior, só que graficamente, tá ok? Então você tem um gráfico aqui para cada situação, tá? Aqui no consolidado dos 10 tipos de ocorrência, você tem, para cada ocorrência você tem um gráfico, tá? Então você tem 10 ocorrências, tem 10 gráficos aqui. E ele vai te mostrando aqui na linha do tempo, tá? Aquela linha, aquele período de tempo que você definiu, né, de 2015, aqui o nosso exemplo de 2015 a 2026, você tem aqui a quantidade de ocorrências, a quantidade em cada ano que cada ocorrência aqui se deu, tá bom? Da mesma forma que a falta sem justificativa, você tem os gráficos. Aqui você tem o consolidado anual dos funcionários com maior incidência, então você tem aqui cada funcionário, e para cada ano a quantidade de ocorrências que ele teve, ok? Da mesma forma que você tem o consolidado das 10 soluções mais aplicadas, você tem a solução, você tem os anos, e a quantidade que você aplicou em cada ano, tá? Aqui você tem o consolidado anual dos 10 meios de comunicação mais utilizados. Da mesma forma, você tem o meio de comunicação, você tem os anos aqui e a quantidade, tá? Aqui você tem a análise mensal, e aqui ele te informa o mês e o ano que você selecionou lá na aba indicadores. Se você for lá, na aba resultados, se você for lá e modificar o mês e o ano, aqui também vai modificar e vai estar te informando aqui qual é o período da sua análise, tá ok? Muito bem, então se você quiser, por exemplo, eu quero análise de fevereiro de 2018, aí você vai vir aqui, você vai selecionar aqui então o período da 2018, eu vou selecionar o ano de 2018 aqui, correto? E aqui eu vou estar selecionando então, isso, perfeito, aqui você vai estar então selecionando o período aqui de 2018, correto? E aí, basta voltar aqui e todos os gráficos aqui eles acompanham a seleção que você fez anteriormente, tá? Aqui você também tem uma análise anual, análise mensal. Então aqui, ó, fevereiro de 2018, correto? Aqui, ó, tá bom? E aí, os dados aqui ele acompanham então a seleção que você fez na aba resultados, tá ok? Aqui você tem uma outra análise mensal dos funcionários, tá? Aqui você tem análise mensal das soluções aplicadas. Todas as informações que nós visualizamos lá nas tabelas, elas aparecem aqui nos gráficos. Veja aqui o período da análise, tá ok? E aqui é uma análise semanal, tá? Aqui os dias da semana e o tipo de ocorrência, a quantidade em cada dia, ok? Perfeito. Aqui uma análise semanal das soluções aplicadas, da mesma forma que uma análise semanal dos meios de comunicação. Nós temos aqui uma análise individual dos 10 funcionários. Aí você tem aqui o funcionário, você tem aqui o tipo de ocorrência que cada funcionário teve e a quantidade de ocorrências para cada funcionário, tá bom? Isso aqui é geral, e aqui você tem da mesma forma a análise individual com o período que você selecionou lá na aba resultados, tá bom? Nós havíamos selecionado lá janeiro de 2015 e aqui está aparecendo então o período que nós selecionamos para análise, tá ok? Muito bem. Então, a próxima aba é a aba individual, que é onde você vai estar fazendo aqui uma análise individual de cada funcionário, para descobrir então como está a situação de cada funcionário, tá? Então, para isso, você vai selecionar aqui na lista
o nome de do funcionário que você deseja estar então analisando. Vamos primeiramente aqui, analisar o nosso funcionário número 1, que é o mais problemático, e vamos aqui selecionar o ano de 2018. Né? Então aqui no ano de 2018, esse funcionário teve uma falta justificada em janeiro. Em fevereiro ele teve 3 faltas justificadas, um atraso justificado e uma licença médica. Tá bom? Aqui na análise semanal do tipo de ocorrência, então a gente pode verificar aqui que ele teve um atraso e uma falta no domingo. Uma segunda-feira ele apresentou 2 atestados, faltou 2 segundas-feiras, faltou numa quinta-feira e faltou também numa sexta-feira, tá? Então, aqui no mês de fevereiro, ele teve, aqui no mês de janeiro, ele teve uma falta no domingo. No mês de fevereiro, ele teve então uma falta no domingo, 2 faltas numa segunda-feira, teve uma falta numa quinta-feira e uma falta numa sexta-feira, né? Então realmente é um funcionário que está trazendo problemas para a operação e precisa de tratamento. E aqui embaixo você tem um gráfico, os gráficos que representam, né, de uma forma mais dinâmica os dados que foram expressos aqui nas tabelas, tá bom? Então você tem aqui o consolidado mensal dos 10 tipos de ocorrência para esse funcionário que você selecionou, tá ok? Existe uma linha em cada gráfico, uma linha de tendência, que ele vai te apresentar aqui qual é a tendência, né, das ocorrências, de cada ocorrência para esse tipo para esse funcionário, de cada tipo de ocorrência para esse funcionário. Bom, aqui abaixo você tem então um gráfico de pizza, que ele vai te mostrar aqui, ele te dá um percentual, né? O gráfico de pizza ele te dá um percentual do total. Então aqui, em falta justificada, como isso aqui é uma análise anual, né? Então a gente vê aqui que na segunda-feira ele teve 2 faltas, então ele falta muito na segunda-feira, né? Então 50% das faltas desse funcionário é numa segunda-feira, 25% das faltas desse funcionário é numa sexta-feira, os outros 25% no domingo. Ou seja, esse funcionário não gosta muito de trabalhar domingo nem segunda, né? Tá bom? E aqui nós temos uma análise aqui, logicamente, por mês, de acordo com o mês que nós selecionamos lá em cima. Tá? Então nós temos aqui segunda-feira 2 faltas, 67% nesse mês, né? 67% das faltas foram na segunda-feira, 33% das faltas numa sexta-feira. Falta justificada, né? Então ele coloca um atestado médico aí, ele justifica essa falta de alguma forma, né? Com alguma documentação válida para essa justificativa, tá bom? Então, finalizamos aqui a parte de indicadores, a aba indicadores, tá bom? Mais uma informação, essa aba aqui individual, essa análise individual, ela tá formatada para impressão. Você pode vir aqui na guia arquivo, imprimir, e aí você pode estar selecionando a impressora e mandando para impressão. Eu não vou enviar porque eu não tenho nenhuma impressora aqui conectada, mas aqui na visualização da impressão você pode visualizar. Ela tem um cabeçalho, né, é o relatório de controle de faltas e análise individual por funcionário. Ela tem um rodapé também que te dá o número de páginas e a data e hora da impressão. E aí você tem a parte aqui das tabelas, tá? E a parte dos gráficos com todos os dados daquele funcionário que você selecionou para estar analisando, tá bom? Se você necessitar aí de uma evidência documental daquele funcionário para uma tomada de decisão, você pode estar utilizando então, pode estar imprimindo essa análise aqui
para estar apresentando aí para o teu gestor e para estar justificando aí a sua tomada de decisão, tá bom? Então, ficamos por aqui, te aguardo aí no próximo vídeo, que é o nosso último vídeo, tá bom? Um grande abraço e sucesso!